Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos em mais um capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. E o capítulo de hoje é o 17º, se chama Recuando no Tempo. Dando continuidade ao último capítulo que nós tivemos a oportunidade de estudarmos juntos, o último capítulo, então, nós nos deparamos com o encontro de Amaro e Mário Silva. Encontro em desprendimento do sono. Os dois espíritos se encontraram e o Mário Silva desafiou Amaro, porque ele tinha aquela mágoa de Amaro, pois ele havia desposado a Zulmira, o seu grande amor. Então, novamente, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz vão à residência do Mário Silva, em desprendimento do sono. E nesse momento, quando o Mário Silva se depara com eles, ele já se lembra daquele capítulo onde ele associou esses benfeitores à polícia. Então ele, não, esse não é caso de polícia, não. E ele já, então, já vem com essa defesa, porque essa foi a impressão que ele teve quando ele também desprendimento do sono. Então é interessante que nesse momento o André nos conta que houve um esforço muito grande deles para se condensarem o seu perispírito, para se fazerem vistos pelo Mário Silva. E aí, logo na sequência, o Clarencio chegou próximo de Mário Silva e tentando fazer com que ele se lembrasse do seu passado. Já fez passes magnéticos e foi interessante que o André nos narra que nesse momento o Mário Silva se voltou no seu passado e o seu semblante se metamorfoseou. E ele então assumiu a sua característica de um jovem moço diferente. Então nós vamos encontrar com Mário Silva com a aparência da Guerra do Paraguai, a aparência de Esteves, porque o Mário Silva é o Esteves, o grande inimigo de Leonardo. O Leonardo carregava consigo o remorso, o arrependimento por ter assassinado o Esteves por conta da Lola Ibárruri. Então, quando o Mário Silva se volta para aquela existência anterior, ele então se recorda de quem ele havia sido. Ele havia sido Esteves. E ele automaticamente percebe que o seu Leonardo era o seu inimigo. Então ele se volta naquele tempo. Porque até então Mário Silva estava com os conflitos daquele momento da vida como enfermeiro, no momento em que ele tinha um desejo de vingança, um ódio de Amaro, casado com Zulmira. Então, esse momento fica de lado e ele se volta para o momento onde ele está como Esteves. E aí ele se recorda que realmente o Leonardo havia sido o seu algoz, havia assassinado o Mário Silva naquele momento como Esteves. Então ele começa a se lembrar de como foi. Mas o Clarencio, que está ao seu lado, envolvendo em passes magnéticos, lhe fala, mas por que você quis ficar com a Lola Ibárruri, sabendo que ela era a companheira do Leonardo Pires? Por que você quis ficar com a Lola Ibárruri? E ele então confessa, a Lola, ela era linda, era bailarina, ela era divertida,
me apaixonei por ela. Mas ela foi a minha personagem para que eu pudesse afagar as minhas mágoas, ele diz para o Clarencio. E o Clarencio fala, mas por que você fez isso? E aí então ele começa a contar que ele havia se apaixonado por Lina, uma linda mulher vinda do Mato Grosso. Ela tinha os olhos claros e ela era sua companheira, era sua esposa. E ele se apaixonou e haviam se casado em Assunção. Quando a guerra terminou, eles estavam juntos, mas durante a guerra, ele tinha a visita de 2 amigos que ele diz que não eram amigos, que eram inimigos, que foram traiçoeiros. Ele tinha sempre a companhia do Armando e do Júlio. Estavam sempre em sua casa, mas eram seus amigos e ele nunca desconfiou deles. Mas o Mário Silva conta que em determinado momento ele está ausente e quando ele retorna na sua casa, ele se depara com o Júlio na sua cama conjugal com a Lina. Aquilo para ele foi um golpe fatal. E ele então não quer acreditar naquilo que havia acontecido. Mas a Lina lhe diz que ela gostava dele como amigo, que ela se casou com ele porque ela não tinha ninguém. E ela tinha, como ela era uma estrangeira, havia um preconceito, então por isso ela se casou com ele, mas ele não era o seu grande amor. Então esse golpe foi tão terrível para Esteves que ele foi embora. Ele veio para o Brasil. Então ele se envolveu com o álcool e o álcool passou a ser o seu grande companheiro. E quando ele chega no Brasil, se depara com Leonardo e Lola Ibarruri, num amor, num romance tão maravilhoso que era o romance que ele tinha com a Lina. Ele não suporta ver essa situação e ele quer acabar com esse romance. Ele quer acabar com a felicidade dos dois. Então ele arma uma situação para que ele pudesse então ficar com a Lola. E ele realmente fica com a Lola, só que ele não sabia que o Leonardo Pires sabia do seu romance com a Lola e havia armado uma situação para assassiná-lo. Ele queria continuar a amizade com o Leonardo para disfarçar o seu romance com a Lola. Mas então, em determinada situação, eles vão jantar e ele toma um vinho. O que ele não sabia é que esse vinho estava envenenado. Leonardo colocou um veneno na bebida de Esteves para assassiná-lo, em razão do seu romance com Lola Ibarruri. Ele não aceitou que o seu companheiro estivesse com um romance com Lola. Então, meus amigos, nós voltamos lá naquele capítulo onde o Leonardo carregava aquela culpa do assassinato de Esteves, ficou com Lola Ibarruri por um tempo, mas a abandonou, casou-se com outra pessoa. O Esteves, assassinado, reencarna como Mário Silva, enfermeiro. Então, quando ele começa a se recordar de tudo isso, e aí o Clarencio então pergunta para Mário Silva, então, como personagem de Esteves na sua vida anterior, o que aconteceu com a Lina? Você soube dela? Ah, eu soube. O Júlio não teve melhor sorte do que eu, porque certa vez, após 3 meses deles estarem juntos, ele chega em casa e encontra a Lina com o Armando. Então, o Júlio não suporta essa situação, não suporta ter sido traído por Lina. E ele, então,
toma um medicamento corrosivo para se suicidar-se. Mas ele não morre. Ele fere todos seus órgãos paladares, mas ele não morre. Mas logo na sequência ele se atira no rio e morre por afogamento. Então vejam, meus irmãos, esse grande quebra-cabeça que é esse livro. Então vejam, imaginem, quem é o Júlio? O Júlio que se suicidou? Pois é o Júlio que também era afilhado de Zulmira, que estava lá no plano espiritual, ainda sentindo os efeitos do seu suicídio, feito neste momento em razão de Lina. Então, e Armando? Quem seria Armando? Neste momento, o Mário Silva faz as conexões. Armando era Amaro, esse que ele já estava perseguindo. Ele fala: ai, Amaro, Armando, é você, eu vou te pegar. Então, na realidade, havia uma outra situação do passado. Os dois já haviam disputado a mesma mulher e neste momento, novamente, continuava essa verdadeira discórdia entre os dois por conta de um coração ferido. Então é interessante que nós vamos unindo os personagens e eu procuro explicar bem cada personagem para que a gente entenda. Vou colocar depois cada personagem para que a gente faça as conexões, porque realmente o livro vai se desenrolando de uma forma diferente. E é interessante que, claro, eles continuam. Mário Silva, que foi Esteves, Armando, que era Amaro, que são o mesmo personagem, estavam em verdadeira discussão. Então, o Clarencio, esse ministro fantástico, ele fala para o Mário Silva, o Esteves, que ele tinha que esquecer o mal. Sem aquela atitude do perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz, diz Clarencio. Então é interessante que nessa discussão o capítulo termina e os dois, ainda nessa verdadeira discussão, cada um fala no seu momento, e é quando o Amaro, aí na roupagem de Armando, ele vai começar a falar de como foi a sua situação, o que aconteceu depois. Mas aí o Esteves não quer deixar o Amaro, o Armando falar, mas aí o Clarencio fala não. Olha o que ele fala. É indispensável que Amaro fale. Por sua vez, a justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Então, nós terminamos o nosso capítulo. E aí vocês perceberam que interessante, os personagens estão se conectando. Diz aí para nós o que você está achando. Coloca aí o que você, se você está entendendo, está com alguma dúvida, curte o nosso canal e vamos juntos estudar essa obra fantástica. Que Jesus nos abençoe.